Muito bem, pessoal. Vamos conversar um pouquinho aí, como vocês já puderam observar, sobre representação gráfica de uma função afim, né? Como é que uma função ela se comporta graficamente. E propositalmente, essa aulinha ela vem imediatamente depois de plano cartesiano, de retomar alguns conceitos básicos e importantes do plano cartesiano, uma vez que nós utilizaremos daquela ferramenta para representar as nossas funções afins graficamente, tá? O professor Márcio gostaria de dizer para vocês uma coisa que eu julgo muito importante, assim, para a gente nunca perder de vista, né? Para a gente nunca deixar de lembrar que uma função é uma relação biunívoca, né? Ou seja, é uma relação entre dois conjuntos, onde os elementos do primeiro eles apresentam um único correspondente no segundo. Mas por que eu estou lembrando disso agora, né? Por que eu estou querendo trazer novamente isso à tona? Pelo seguinte, quando nós estudávamos funções ali, né, via diagramas, essas relações do primeiro para o segundo conjunto, nós as indicávamos por intermédio de setas, tá? Aqui é a mesma coisa. No plano cartesiano, essas setas, elas dão lugar a um ponto. Lembram que lá no plano cartesiano, nós vimos que cada ponto ele é representado por um par ordenado, ou seja, uma componente horizontal x e uma componente vertical y. Queridos, se uma função afim, por exemplo, olha essa daqui, uma função afim do tipo 2x mais 3. Lembram? O que é esse f de x? É uma variável que vive em função de x, que a gente carinhosamente chama de y. Então olha que coisa interessante. Nessa equação aqui, nós estamos relacionando x e y. Para cada valor de x, eu tenho um y correspondente, né? Que seria nos diagramas uma seta. E aqui no plano cartesiano, um ponto. Ah, tá. E um conjunto de infinitos pontos originários de uma função afim, como é que eles se comportam no plano cartesiano? É exatamente isso que a gente chama de representação gráfica da função afim. Eu convido vocês a prestarem muita atenção, tá? Para a gente começar, o professor Márcio gostaria de se pautar por essas duas situações que eu coloquei aqui para vocês. Olha que graça! Essa é uma função afim, onde A vale 2 e B vale 3. Né? Uma função afim, 2x mais 3. E aquela ali, onde A vale menos 2 e B vale 1. Menos 2x mais 1. Qual é a proposta? Representá-las graficamente. Tá? Para representá-las graficamente, eu vou fazer uso de alguns valores numéricos. Tá? Acompanhem comigo aqui, por favor. Lembra, se f de x é igual a 2x mais 3, então nós temos y igual a 2x mais 3. O que é que eu preciso agora? De pares ordenados. Tá bom, professorzinho? Então eu vou fazer mais ou menos aqui, olha, uma tabelinha. Vou atribuir alguns valores de x e vou determinar os correspondentes em y. Queridos, essa função afim é uma função real. O que significa? Significa que eu posso atribuir o valor que eu quiser a x. O professor Márcio gosta de atribuir alguns negativos, alguns positivos, o zero, né? Assim a representação gráfica fica mais harmoniosa. Mas eu repito, eu posso atribuir o valor que eu quiser por se tratar de uma função real. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou aproveitar que comecei com menos 3 e vou mandar um x igual a menos 3, um x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, eu penso que já é suficiente. Acompanhe com o professorzinho. Se x vale menos 3, quanto é que vale o y? O valor numérico da função afim. Lembra da aula passada? Então eu tenho 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 3, menos 3. Olha o par ordenado aqui. E se x vale menos 2? 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 3, menos 1. Olha o par ordenado aqui. Se x vale menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3, isso aqui vai dar mais um par ordenado. Se x vale 0, 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. Está aqui o próximo.
Se x vale 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Tá bonito isso aqui. E se x vale 2, 2 vezes 2, 4. 1 mais 3, 7. Belezinha. Né? O que a gente vai fazer agora? Como nós vimos na aulinha de plano cartesiano, eu vou representar graficamente esses pares ordenados aí. Sossegado. Menos 3 e menos 3. Menos 3 no x, menos 3 no y. Tá aqui embaixo o pontinho, ó. Nem vou fazer tracejado. Menos 3 e menos 3. Menos 2 e menos 1. Menos 2 no x, menos 1 no y. Tá aqui, ó. Menos 2 e menos 1. Menos 1 e 1. Menos 1 no x, 1 no y. A gente vai dar aqui no segundo quadrante. 0 e 3. 0 no x, 3 no y. Você que assistiu a aula de plano cartesiano sabe, né? Quando o x vale 0, significa que o ponto está sobre o eixo y. 1 e 5. 1 e 5 está aqui em cima. Olha que graça. 2 e 7. 2 e 7 está lá em cima. E aí, queridos, o que é que se nota, né? Muito provavelmente, vocês já perceberam aí, que esses pontos todos que o professor Márcio fez aqui são pontos colineares, ou seja, eles estão alinhados, eles dão origem a uma reta. Olha que graça, né? Se a gente ligar os pontos aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma reta. Professorzinho, por que é que eu posso ligar os pontos? Eu posso ligar os pontos, turminha, porque na realidade nós não estamos falando somente de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Nós estamos falando de uma infinidade de pontos. A partir do instante que nós temos em mãos uma função real, lembra? Eu poderia ter colocado qualquer número aqui, decimal, fração, irracional, qualquer número real, né? Todos eles estariam aqui dando origem a essa reta. Sobre retas, já já a gente vai falar sobre elas. Essa daqui, né, o que a gente já pode observar? É uma reta que se inclina para a direita. Se ela se inclina para a direita, essa função ela é chamada de crescente. Mas vamos deixar esse assunto para daqui a pouco, porque eu quero comparar as duas, ok? Então aqui, que graça, né? Vamos para aquele exemplo. Ali nós temos uma f de x igual a 2x menos 1. Quem vive em função de x? O parasita y. Então eu vou substituir aquilo ali, deixa eu pegar minha caneta verde, por y igual a menos 2x mais 1. Para eu saber qual é o comportamento gráfico dessa função, do que é que eu preciso? De pontos no plano cartesiano. Eu preciso de relações, de valores numéricos. Então bora fazer uma tabelinha aqui também, ó. Igualzinho aqui, ó. X e y. Tudo bem? Então o professor Márcio também vai utilizar do menos 3. Vou pegar o menos 3 aí, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou colocar o 2 aqui também. Prestando atenção. Quando x vale menos 3, nessa função, quanto é que vale o y? Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Com mais 1, 7. Então aqui eu tenho o nosso primeiro parzinho ordenado. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Com mais 1, 5. Tá aqui. Se x vale menos 1, menos 2 vezes menos 1, 2. Com mais 1, 3. Beleza? Se x vale 0, menos 2 vezes 0, 0. Com mais 1, isso aqui vai dar 1. Se x vale 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Presta atenção. Se x vale 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Beleza? E agora, professor Márcio, agora vamos representar isso graficamente. Presta atenção. Vou repetir. Posso colocar aqui os números que eu quiser. O professor Márcio sugere o 0. Eu sugiro sempre o 0. Positivos e negativos por conta da harmonia, tá? Mas fiquem à vontade. Isso não vai alterar a representação gráfica. Vamos lá. Menos 3 e 7. Menos 3 no x, 7 no y. Ele está aqui em cima, ó. Menos 3 e 7. Menos 2 e 5. Menos 2 e 5. Está aqui, professor Márcio. Menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Próximo. 0 e 1. 0 e 1. Está aqui, ó.
Próximo, 1 e menos 1. 1 no x, menos 1 no y. Olha aqui onde ele está. E o próximo, 2 e menos 3. 2 e menos 3, ele vai estar exatamente aqui. Como vocês também devem ter percebido, esses pontos são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta. Olha que graça. Vou ligar aqui esses pontos, todo mundo olhando aqui na lousa. Isso aqui é muito sossegado, é muito tranquilo. Tá? Lembrando que uma reta, ela é uma linha infinita, faz todo sentido, porque eu posso usar os números que eu quiser. Tá, agora é a melhor parte da aula, prestem atenção. Basicamente, se eu olhar para essas duas retas, o que é que se nota? A primeira, inclinada para a direita, a segunda, inclinada para a esquerda. Queridos, o que é que define se uma reta está inclinada para a direita ou para a esquerda? Isso é definido pelo coeficiente A, né? Também conhecido como coeficiente angular, mas eu não quero me ater agora a esse conceito. Coeficiente A, ou taxa de variação, ou taxa de crescimento. Isso vai ser interessante falar agora de taxa de crescimento. Prestem bastante atenção. Toda vez que A na função afim é maior do que zero, toda vez que A é positivo, então a reta estará inclinada para a direita, o que nos dá o direito de classificar essa função como uma função afim crescente. Quando que a função ela é crescente? Quando A é maior que zero, ou seja, a reta está inclinada para a direita. E nesse caso, queridos, essa função afim aqui é uma função afim decrescente. Por que ela é decrescente, professorzinho? Primeiro, porque a reta está inclinada para a esquerda. E segundo, porque A, nesse caso, ele é menor do que zero. Presta atenção. A maior que zero, reta inclinada para a direita, função crescente. A menor que zero. A menor que zero, reta inclinada para a esquerda, função afim decrescente. Tudo bem? Essa história de crescente ou decrescente, ela me lembra muito a ideia de grandezas direta ou inversamente, né, proporcionais. Me lembra esse conceito. Por que é que eu estou falando isso? Pelo seguinte, nesse caso aqui, se nós considerarmos, vamos considerar a tabela, que eu acho que fica mais fácil, né? O que é que foi acontecendo com os valores de x? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. À medida que os valores de x foram aumentando, o que é que aconteceu com os valores de y? Também foram aumentando. Sempre que nós temos o mesmo sentido de crescimento ou decrescimento nas variáveis x e y, a função será chamada de crescente. Diferente dessa. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aumentei os valores de x. E quando eu fiz isso, 7, 5, 3, 1, os valores de y foram diminuindo. Toda vez que nós tivermos essa inversão, né? Ou seja, crescimento e decrescimento, um gerando o outro, a função será chamada de decrescente. Tudo bem? Pode memorizar sim, pode observar o sinal de A, também pode analisar a inclinação da reta. Tudo bem? Queridos, como é o A que define se a função será crescente ou decrescente, é justamente por isso que o nosso A também tem esse nome, né, de taxa de crescimento. Belezinha? Então, por hora, algumas coisas importantíssimas. A representação gráfica de uma função afim sempre será uma reta. Sempre, always, forever, sempre. Hora indicada, hora inclinada para a direita, se a função for crescente. Hora inclinada para a esquerda, se a função for decrescente. Sempre. Se não é uma reta, então a função não é afim. Outra coisa importante, essa reta representativa da função afim será sempre uma reta, sempre, não paralela ao eixo y. Então a gente nunca vai encontrar num plano cartesiano uma função afim, por exemplo, representada por uma reta aqui, ó, paralela ao eixo y. Isso nunca vai acontecer perpendicular ao eixo x. Por que não mesmo, professor Márcio? Isso nem seria uma função. Lembra?
Por quê? Porque esse x aqui, ele está sendo utilizado um monte de vezes. E o cara que está no primeiro conjunto, ele só tem um correspondente no segundo. Tá? Memorizem isso, por favor. A reta representativa da função afim jamais será uma reta perpendicular ao eixo x, ou seja, paralela ao eixo y. Outra coisa importantíssima. Os pontos onde essa reta intersecta os eixos. Todo mundo olhando aqui. Muita atenção, essa informação ela é preciosíssima, ela vale ouro. Nesse caso, esse ponto aqui, olha só, exatamente aqui, nós temos o ponto, ouça, de intersecção, ó, o ponto de intersecção da reta da função com o eixo y, tá? E exatamente aqui, né? Esse ponto ele não surgiu da tabela, mas ele cortou aqui o eixo. Esse cara aqui nada mais é do que o ponto. Nem vou colocar intersecção, vou colocar assim, ó, onde a reta corta o eixo x. Onde a reta corta o eixo x. Para ficar então menos informal, fazer a mesma coisa aqui, ó. Ponto onde a reta corta y, tá bom? Uma coisa importante, muito importante. Onde é que a reta corta o eixo y, né? Ela corta o eixo y sempre que o x for zero. Mas quando o x for zero, a gente não está falando do valor inicial da função? Sim, a gente está falando de b. Então esse sujeitinho aqui, na realidade, ele é o b da função afim. Lembra disso? Olha lá, b, ax mais b. Portanto, o ponto onde a reta corta o eixo y, esse ponto sempre terá coordenadas 0 e b. Sempre 0 e b. E esse aqui, professorzinho, esse cara aqui, memorizem isso. Esse cara é o ponto onde y vale 0, ou seja, onde a função se anula, tá? A esse cara a gente chama de zero da função ou raiz da função. Esse sujeitinho aqui, eu quero falar bastante disso. Esse cara aqui é o zero, não é o número zero, mas é um conceito. É o zero da função, ou também pode ser chamada de raiz da função. Vou falar sobre isso. O que é a raiz da função? Então, nós temos aqui algumas coisas importantes. Nós podemos entender a raiz da função como o valor de x, onde a reta corta o eixo x, ou simplesmente a raiz da função é o valor de x para o qual a função f de x é nula. Por exemplo, nesse caso aqui, f de x igual a 2x mais 3. Queridos, se essa função fosse nula, fosse zero, então eu teria 2x mais 3 igual a zero. Ou seja, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios, x igual a menos 1,5. E esse menos 1,5, pessoal, é justamente esse cara que está aqui, entre menos 1 e menos 2. É a raiz da função. É o valor de x quando f de x é nula. É o valor de x quando y vale 0. E se a gente for pensar um pouquinho nisso, olha só. Y igual a ax mais b, né? Quem é a raiz? É o valor de x quando y vale 0. Se eu mandar aqui um 0 igual a ax mais b, nós vamos ter um ax igual a menos b. Eu vou ter um ax igual a menos b, trazendo esse cara para lá, para cá. E se eu mandar o a para lá, eu vou ter x igual a menos b sobre a. Olha que graça! Por meio dessa relação, menos b sobre a gente também consegue calcular a raiz. Então esse cara aqui, que é o menos 1,5, ele é a mesma coisa que menos b sobre a. Essa relaçãozinha menos b sobre a lhe ajuda a calcular a raiz da função.
Eu sei que é um excesso de informações, eu sei que são muitas coisas, mas eu também sei que a gente dá conta disso, tá? Na sequência, logo na próxima página, o professor Márcio então já vai fazer um quadro resumo aqui para vocês com todas essas informações. Aonde é que a reta corta o eixo Y? No B. Aonde ela corta o eixo X? No menos B sobre A, que é a raiz da função. Aqui é a mesma coisa, né? Aonde essa reta corta o eixo Y? No B, no caso, 1. Olha que graça. Aonde ela corta o eixo X? Exatamente aqui, na raiz que a gente chama de menos B sobre A. Se eu faço menos B sobre A, menos 1 sobre menos 2, vai ficar menos com menos, mais meio. E esse cara aqui realmente é o meio. Como é que eu calculo a raiz? Menos B sobre A. Belezinha? Vamos dar uma limpada nisso e organizar as ideias. Ok, pessoal. Então, de posse de toda essa avalanche de informações que a gente acabou de ver anteriormente, vamos fechar aqui e concluir algumas coisas, tá? Então, a princípio, o professor Márcio fez um padrãozinho aqui para vocês, bem tranquilo, ó. Um planinho cartesiano e aqui uma reta. Opa, se isso aí é uma reta, então ela é a representação de uma função do tipo ax mais b, tá? Algumas coisas importantes. Aonde é que a reta corta mesmo o eixo y? Ela sempre corta o eixo y no b. Então, que ponto é esse? Esse é o ponto 0 no x e b no y. 0 e b. Esse é o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Tá. E aonde ela corta o eixo x? Sempre na raiz. De um modo prático, como é que a gente calcula essa raiz? Menos b sobre a. Tudo bem? Lembrando que menos b sobre a é essa abscissa aqui. Tudo bem, queridos? Na realidade, esse ponto aqui, ó, esse ponto, ele é o ponto x igual a menos b sobre a e um y que vale 0, ok? Eu tenho aqui duas funções para vocês. A função f de x, como nós já vimos, uma função crescente, né? Se ela é crescente é porque ela está inclinada para a direita. E essa verdinha g de x, decrescente. O que é que nós sabemos da função f de x? Né? Então nós sabemos que a função f de x, ela tem um b igual a 3. Então o b dela é igual a 3. O que mais que nós sabemos? Que a raiz dela vale menos 2. Olha o que eu vou escrever. Raiz igual a menos 2. Opa, como é que calcula a raiz? Menos b sobre a. Então eu sei que menos b sobre a é igual a menos 2. O b vale 3, então vem para cá. Eu tenho menos 3 sobre a igual a menos 2. Se a gente fizer essa multiplicação aqui em cruz, nós vamos ter menos 2a, ó, menos 2a igual a menos 3. Passa o menos 2 dividindo, o meu a vai ser igual a 3 meios. Então se o a vale 3 meios e o b vale 3, essa reta vermelha é a reta da função afim 3 meios x, ou 3x meios, mais b, mais 3. Certo? Viram que legal? Através de dois pontos conhecidos, eu consigo determinar a lei de formação da função. E a outra, professor Márcio? A outra é a g de x. O que é que nós temos dela? Ela corta o y no 1. Opa, vamos pegar a verdinha aqui? Então, b aqui é igual a 1. E aonde ela corta o eixo x? No 2, na raiz. Então se a raiz é 2, nós sabemos que menos b sobre a é igual a 2. Eu tenho menos, quanto vale o b? 1 sobre a é igual a 2. O professor Márcio vai cruzar isso aqui e eu vou ter 2a igual a menos 1, a vale menos meio. Então se o a vale menos meio, se o a vale menos meio e o b vale 1, quem é a minha g de x? A minha g de x vai ser menos meio x mais 1. Faz todo sentido. Ela tem um a negativo, por isso que ela está inclinada para a esquerda. Tudo bem, pessoal?
querem me perguntar alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade aí, o professor Márcio vai estar daqui a pouco à disposição de vocês, tá bom? Na sequência, eu tenho aqui uma outra sugestão, né? Eu tenho aqui um plano cartesiano pelado aí, e eu gostaria de representar nele, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a, sei lá, vamos colocar aqui um 4x menos 8. 4x menos 8. Tá. O que é que nós sabemos dessa função? Nós sabemos que ela é crescente. Por quê? Porque A é positivo. Se A é positivo, ela tem a reta inclinada para a direita. Tá. O que mais que nós sabemos? Nós sabemos que ela tem um B igual a menos 8. Aliás, pessoal, vamos mudar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, menos 6, tá? Senão não vai caber aqui, né, ó. 3, 4, 5, 6. Agora sim, melhor, prestem atenção. Então, vamos que vamos. Se ela tem um B igual a menos 6, então eu já sei que ela corta o eixo Y aqui no menos 6. E aonde ela corta o eixo X? Sempre na raiz. Então bora calcular a raiz, né? Qual é a raiz dessa função? Menos B sobre A. Menos B sobre A. Então eu tenho aqui uma raiz igual a menos B menos 6. Eu tenho menos 6 sobre o A que vale 4. Prestem atenção. Menos com menos, mais 6 dividido por 4, 1,5. O que significa isso? Significa que a reta corta o eixo X na abscissa 1,5. Então eu vou lá no eixo X, vou localizar aqui 1,5. Exatamente aqui nós temos 1,5, que é a raiz da minha função. Tudo bem? Então ela vai cortar aqui na raiz, no 1,5, e ela vai cortar lá no B. Memorizem, por favor, essa informação. Por 2 pontos sempre passa uma única reta, né? Isso é um postulado da geometria euclidiana. Por 2 pontos sempre passa uma única reta. Então a reta representativa dessa função afim, ela vai passar aqui pelo 1,5, pelo 6. Ó, como nós já prevíamos, é uma reta inclinada para a direita, né? Porque o A é positivo. Ela corta 1,5 e o menos 6. Eu gostaria de deixar um recado importante para vocês. Toda vez que nós tivermos que representar graficamente uma função afim, levemos em consideração algumas coisas. Primeira, o gráfico será sempre uma reta, ora inclinada para a direita, ora inclinada para a esquerda. Isso vai depender única e exclusivamente do sinal de A. Beleza. Outra coisa, onde é que a reta corta o eixo X? Sempre na raiz, que a gente pode calcular utilizando menos B sobre A. Aonde ela corta o eixo Y? Sempre no B. Esse esqueminha aqui tá bem legal. Dessa maneira, então, com esses 2 pontos de interseção com os eixos, eu consigo representar graficamente qualquer função afim. Ainda assim, se vocês quiserem, é claro, pode pegar uma tabelinha, atribuir para x uma centena de valores. Descobrirão os valores de y correspondente, terás aí um montão de par ordenado, liga os pares ordenados e a reta será a mesma. Quem disse que nessa minha reta aqui não existem, olha que graça, infinitos pontos. Outra coisa, Márcio, mas eu não queria colocar infinitos pontos, um montão de pontos na tabela. Coloque 2 valores para x, descubra os 2 y correspondentes, terás 2 pares ordenados, 2 pontos, por esses 2 pontos passará uma única reta. Tudo bem? Eu sei que são muitas informações, mas também sei que a gente dá conta de armazená-las. Muito obrigado pela atenção e agora, bora fazer exercício.